Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar uma história, uma narrativa apocalíptica daquelas, cheia de poder divino, morte e, no fim, o começo de uma nova ordem cósmica. É uma história e tanto. Então, para começar, a história já abre com uma ordem bem misteriosa, sabe? Não meça o pátio exterior. Ele foi entregue aos gentios. O que isso quer dizer? Basicamente, um espaço sagrado é separado e todo o resto, o mundo lá fora, é entregue a forasteiros. Isso já joga uma tensão no ar, né? Prepara totalmente o cenário para o que vem a seguir. E é nesse cenário, nesse mundo dividido, que entram as nossas figuras principais, as duas testemunhas. E elas não aparecem por acaso, não. Elas têm uma missão bem específica e com prazo para acabar. Olha só que interessante. A narrativa nos dá duas contagens de tempo que acontecem ao mesmo tempo. 42 meses para a cidade santa ser profanada e 1260 dias para as testemunhas profetizarem. Se a gente parar para fazer a conta, dá exatamente o mesmo período de tempo. Ou seja, enquanto a profanação está rolando solta, a profecia também está acontecendo. É um contraste direto. Ok, mas quem são essas testemunhas? Que profetas misteriosos são esses e, mais importante, que poder eles têm? Porque, olha, a descrição que o texto dá não é nada comum. O texto não fala o nome delas e tal, não. Ele usa símbolos, e símbolos muito fortes. Elas são as duas oliveiras, as duas lâmpadas. Pensa só nessas imagens, oliveiras, lâmpadas. Isso tudo conecta elas com luz, com energia, com uma presença divina que não se apaga. Fica bem claro que elas não são pessoas comuns. Elas representam uma coisa muito, mas muito maior. E o poder que elas têm é uma coisa de outro mundo, literalmente. Elas podem aniquilar inimigos com fogo que sai da boca delas. Podem fechar o céu para não chover, transformar rios em sangue e soltar qualquer tipo de desastre na Terra quantas vezes quiserem. A autoridade delas é total. A mensagem é bem direta, né? Tentar mexer com elas é pedir para ser destruído na hora. Só que, mesmo com todo esse poder absurdo, a missão delas tem um fim. E esse fim não é tranquilo. Ele vem com um confronto dramático, que, à primeira vista, parece uma derrota total. É aí que a coisa muda. Surge uma nova figura na história, a besta que vem do abismo. E o único objetivo dela é esse, lutar contra as duas testemunhas. E o mais chocante é que, depois de tudo que a gente viu, de todo aquele poder, a besta vence. Ela consegue fazer o que ninguém tinha conseguido. Ela as mata. E não é só a morte, é a humilhação pública. Os corpos delas ficam lá, expostos, na rua principal da grande cidade. Uma cidade que o texto chama, simbolicamente, de Sodoma e Egito. Ou seja, um lugar que representa tudo que há de pior. E tem mais um detalhe. É o mesmo lugar onde o Senhor delas foi crucificado. A conexão é direta. Eles ficam ali, sem enterro, por 3 dias e meio. Imagina a cena. A morte deles vira um evento mundial, todo mundo assistindo à queda daqueles profetas tão poderosos. Mas o que parece o fim é, na verdade, só uma contagem regressiva. Uma contagem para algo que ninguém esperava. E a reação do mundo? Essa parte é fundamental. Não tem tristeza, não tem luto. Pelo contrário, o que tem é festa, alegria, o pessoal trocando presentes. Uma celebração. Mas por quê? Porque, segundo o texto, essas testemunhas atormentavam os habitantes da terra. A morte delas para o mundo foi um alívio, uma libertação. Só que bem no meio dessa festa toda, quando o mundo comemora e tudo parece resolvido, a história dá um giro de 180 graus. Uma virada repentina e, para quem estava festejando, aterrorizante. A gente tem aqui um contraste absurdo. De um lado, a reação à morte, o povo se alegrando, trocando presentes. Do outro, a reação à ressurreição, pânico. O texto diz que eles vão morrer de medo. A alegria vira terror num piscar de olhos. A festa acaba na hora. O que sobra é um medo que paralisa todo mundo. E então, uma voz do céu chama por eles. E, envoltos numa nuvem, eles simplesmente sobem, vão para o céu. E não é escondido, não. É na frente de todo mundo, com os inimigos assistindo a tudo, apavorados. É a confirmação final, a validação pública de quem eles eram e da missão que tinham. E a resposta divina não para na ascensão. Logo em seguida, um terremoto gigantesco atinge a cidade. 1/10 da cidade simplesmente desmorona, 7.000 pessoas morrem. O julgamento é imediato, é devastador.
Todo esse evento, essa sequência dramática, fecha um ciclo na história, mas também prepara o terreno para o grande finale, o toque da 7ª e última trompeta. E quando essa última trompeta soa, vozes no céu, vozes muito poderosas, fazem um anúncio que muda tudo. O reino do mundo é agora o reino do nosso Deus e do seu Messias. É uma declaração de que o poder mudou de mãos de forma definitiva e para sempre. A vitória é total. E o que essa nova era significa? Uma canção no céu explica que a hora chegou. Chegou a hora de quê? Bom, de várias coisas. É a hora da ira de Deus cair sobre as nações. É a hora de julgar os mortos. É a hora de recompensar os servos de Deus. E, um ponto-chave aqui, é a hora de destruir aqueles que destroem a terra. E, para fechar, a imagem final é espetacular. O templo de Deus no céu se abre e lá dentro, visível para todo mundo, está a Arca da Aliança, o maior símbolo da presença de Deus. E essa revelação toda acontece no meio de uma tempestade cósmica, com relâmpagos, trovões, terremoto, granizo, uma cena realmente grandiosa. E toda essa narrativa, desde aquela primeira ordem de medir o templo até essa tempestade celestial, tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta para a gente ficar pensando. O que acontece, afinal, quando os destruidores da Terra são eles mesmos destruídos? O que isso realmente significa?